Olá, tudo bem? Nosso grupo vai estar apresentando aqui um tema muito importante para a área de mineração, de subsolo, cujo tema é a importância da ventilação em minas subterrâneas e consequência de uma ventilação ineficiente. O grupo é composto por Valdecir, Luciano, Iarkson, Hugo, Caruana e Matheus. Nosso professor é o Diego Assis. Está falando um pouquinho sobre a introdução e objetivo desse tema, que é muito importante para se ter uma lavra subterrânea, né? Tem uma norma que fala sobre isso, que é a NR22, que para se ter uma mina subterrânea, para abertura de uma galeria, primeiro a gente tem que ter uma ventilação adequada, uma ventilação suficiente para renovar o ar do ambiente das frentes de serviço. A norma fala que nos 10 primeiros metros de escavação de quaisquer rampa tem que ter a ventilação ali instalada. Tá? Essa ventilação de uma mina subterrânea é importante, né, ter esse recurso, né, dentro da mineração, que tem por objetivo assegurar que o apuro seja levado para dentro das minas, criando e garantindo dessa forma melhores condições para o trabalho, bem como prevenindo toda a estrutura de quaisquer explosões e demais consequências, né, reação de acúmulo de pó e gases explosivos. Tratando-se de um ambiente, né, que está em constante processo de alteração, com movimentação constante de máquinas, perfurações, detonações, é importante, né, ressaltar que esses sistemas estejam nas melhores condições, né, de trabalho, ou seja, tem que ser mantido de uma forma que o responsável tem uma rotina de estar verificando se a quantidade de ar que está chegando naquelas frentes de serviço é o suficiente, é a quantidade mínima que pede, né, conforme a ANR. Para cada mineral a ser lavrado, há uma quantidade mínima, sendo que o maior é na mineração de carvão, né, por ter maior acúmulo de gases, enfim. Tem que ter um checklist de verificação se os ventiladores, se os exaustores estão trabalhando de forma correta, né? Caso não esteja, garantir que aquela frente de serviço seja paralisada até que seja regularizado nessa ventilação novamente. Isso hoje tem aparelhos modernos, né, que medem a quantidade, né, de gases, né, proveniente ali na frente, né? Tem a quantidade mínima que é aceitável. Caso o aparelho venha acusar a quantidade superior, o trabalhador tem por obrigação fazer um direito de recusa daquela frente, né, até que seja normalizado novamente o ar, né, para estar em condições seguras para estar entrando nela novamente para estar executando suas atividades. E o objetivo é apresentar o processo, né, de início do sistema de ventilação de uma mina subterrânea, que teve início lá antes de Cristo, né? Isso vem num processo de adequação até chegar aos aparelhos, né, aos ventiladores que a gente tem hoje, que no passado era usado de forma diferente, como a gente vai ver mais para frente na apresentação dos nossos colegas. Bem como as normas, né, que reagem ao mesmo sistema de ventilação principal das minas, que é feito através de ventilação mecânica ou natural, podendo os ambos atuar juntos, forçados por ventiladores, que serão denominados como exaustores principais, por ter o princípio operacional, né? Então, toda mina subterrânea ela pode adotar por dois sistemas de ventilação, de adução por via rampa ou de adução por redes, né, escavadas por máquina específica. Vou estar falando um pouquinho sobre a mineração de vazante, né, que aqui é instalados os reios de exaustão e o apuro, o ar de adução, ele entra pelas rampas principais até o fundo, né, das frentes do último nível, né, das frentes de serviço. Então essa troca do ar, né, da adução de ar fresco, né, por ar alterado, é feita através dessa forma, garantindo que, né, que os níveis, né, estabelecidos nas normas sejam seguidos, né, que é a norma regulamentadora NR22. Para estar falando um pouquinho mais, né, vou estar chamando a Caruana para estar apresentando os próximos slides. Obrigado. O início da ventilação em mina subterrânea foi descrita pelos gregos e romanos e redescoberta na Europa medieval. Por volta de 4.000 a 1.200 anos antes de Cristo, no sul da Inglaterra, os mineradores faziam fogueira nas faces das escavações com a finalidade de quebrar a resistência mecânica da rocha e fragmentá-las.
mas não observaram que essa técnica promovia fluxo de ar nas galerias, que depois foi muito utilizada durante a Revolução Industrial na Inglaterra. Com o desenvolvimento de galerias cada vez mais profundas dentro dos corpos de minério, fazia-se necessário suprir os trabalhadores com oxigênio, com ar limpo. A técnica utilizada para estabelecer um fluxo de ar no interior da mina era justamente essa: fazer uma fogueira no poço de saída de ar, que causava um aquecimento no interior da mina, desse ar, que subia do poço de saída, gerando um fluxo de ar. Em algumas minas de prata na Grécia, os mineiros já dispunham de sistema de ventilação, onde estavam previstas galerias de entrada e saída de ar, bem como galerias de condução de ar fresco e galerias de retorno de ar. John Buddle, um engenheiro do sul da Inglaterra, preocupado em solucionar este problema, introduziu o sistema de ventilação mecânica através de ventiladores instalados no poço de entrada de ar, que é a insuflação, ou na saída da ventilação, que é a exaustão. Esse desenvolvimento deu-se principalmente a partir da segunda metade do século XIX, onde começou o desenvolvimento de ventiladores mecânicos de grandes diâmetros, exclusivamente centrífugos e de velocidade reduzidas, movidas por moinhos de vento ou roda hidráulica. Por que ventilar em uma mina? Apesar dessa ser uma pergunta com resposta aparentemente óbvia para muitos da área, vale a pena ressaltar que o sistema de ventilação de mina subterrânea garante o controle e qualidade e a quantidade de ar que circula internamente, sendo que sua falta pode provocar graves danos à saúde dos trabalhadores mineiros, além de predispor a minas e explorações. Isso acontece porque pode haver alguma rocha, mineral, algo assim tóxico, que solta gases, ou ter algum gás lá acumulado, algo assim, que pode estar vindo prejudicar a respiração dos operários que estão lá embaixo lá. Por isso, a grande importância da ventilação. Alguns principais motivos para aplicar a ventilação de mina subterrânea são levar oxigênio puro para os trabalhadores, como eu falei com vocês, que lá embaixo o ar não pode ser puro, decorrente que eu tinha falado anteriormente. Retirar gases nocivos dentro da mina, os gases que eu falei com vocês no caso. Remover o calor produzido pelas máquinas e pelos homens. Como a máquina está ligada ali a todo vapor, o que pode estar ocorrendo? Ela esquenta como uma máquina normal, porém, quando a gente vê uma máquina normal aqui no dia a dia da gente, tem um ar ali para dissipar o calor. Já dentro de uma mina subterrânea, o calor fica ali. Então, essa questão. Manter a temperatura mais baixa para maior conforto dos operários. O que eu tinha dito anteriormente. Normas para o cálculo da necessidade de ar e de ventilação. Considere-se como principal parâmetro dentro de um estudo de vazão o ar fresco, que será insuflado nas áreas de trabalho e que pode ser avaliado do ponto de vista do suprimento básico das necessidades humanas. Algumas variáveis que devem ser levadas em conta nesse contexto são quantidade de trabalhadores no subsolo, potência e quantidade de equipamento movido a diesel, valor da taxa de produção de mina, concentração de gases contaminantes, outros elementos específicos à mina em questão. Cada mina tem as suas particularidades, então fica frisado isso. A norma reguladora de mineração destaca que, para cada mina, deve ser elaborado e implantado um projeto de ventilação, com fluxograma atualizado periodicamente. Esse fluxograma deve conter, obrigatoriamente, os seguintes dados: localização da mina, vazão e pressão de todos os ventiladores principais do circuito, direção e sentido que o fluxo de ar está seguindo, localização e especificação de todas as portas, barricadas, cortinas, tampões, diques e demais dispositivos de controle de fluxo. O sistema de ventilação da mina subterrânea garante o controle, a qualidade e a quantidade do ar circulante interno. Se não houver sistema de ventilação, além de estar sujeito a explosões, também causará sérios prejuízos à saúde dos trabalhadores da mineração e perca de produções. Nessa imagem aí vocês podem estar vendo um exemplo de a captação de ar
para uma mina subterrânea, onde tem as tubulações aí que pegam o ar livre mesmo, o ar superficial, e leva através das tubulações, leva para os túneis, os salões subterrâneos que está em atividade da mineração. Dando sequência, vou falar aqui da morte anunciada. A ventilação de mina só foi vista de forma diferente, infelizmente, após uma tragédia que ocorreu em uma mina subterrânea em Santa Catarina. Houve uma explosão no interior da mina, causando a morte de 31 funcionários, por asfixia e queimaduras a 80 metros de profundidade. Até hoje sabe-se pouco sobre as causas da explosão. A perícia, na época, apontou que o acúmulo de gás metano, que é altamente inflamável, pode ter sido a causa do acidente devido a uma falha na ventilação na mina durante o feriado, onde houve a falta de energia, deixando os exaustores da mina desligados, e com isso houve o acúmulo de gás no interior da mina. O que faz um canário numa mina de carvão? Vai aí um alerta valioso. No século XIX, era comum entre os trabalhadores das minas de carvão a prática de monitorar o nível de gases usando os canários. Os pobrezinhos dos passarinhos eram os primeiros a morrerem, né? Sinalizando o momento em que os mineiros deveriam deixar a mina. Na presença de gases venenosos, como metano, monóxido de carbono em excesso, o canário morreria antes que os mineiros sofressem ameaça às suas vidas. O canário servia, portanto, como alerta para o perigo. Enquanto estivesse cantando, os mineiros estariam seguros. Um canário em silêncio estaria morto e sinalizaria a necessidade de fuga imediata. Prestar atenção, então, nos canários e ao seu canto era uma coisa vital para os trabalhadores. Então, pessoal, como o Luciano havia retratado anteriormente, era utilizado esses canários que ficavam encaixados em uma espécie de gaiola de vidro, que continha uma porta para deixar o ar entrar e uma grade que não permitia que o pássaro escapasse. E quando houvesse essa emissão de gases de monóxido de carbono e o animal começasse a mostrar sinais de desconforto, seria uma forma de emissão de alerta para os trabalhadores nas minas subterrâneas. Com isso, a partir da tecnologia e evolução das minas e também da mineração, foi possível evoluir esses métodos e no atual momento o que é mais utilizado é um detector de gás do mercado, que chama GX3R, que é confortavelmente utilizado dentro da zona de respiração do trabalhador, que monitora tanto os gases combustíveis como o sensor de CO2 e H2S, e representa a maior evolução de tecnologia na detecção de gases no mercado. Obrigado, Matheus. Agora eu vou dar continuidade aqui, falando aqui quais são os tipos de ventilação que a gente usa em uma mina subterrânea. Então, o que é? Além da ventilação que ocorre através dos processos naturais, que são ali através da boca das rampas ali que entra todo o ar limpo, existem outros tipos, comumente utilizados dentro de uma mina subterrânea, que são os ventiladores, são os principais ventilação secundária que a gente usa dentro de uma mina subterrânea, Então, como é que é? O circuito principal, os ventiladores, é sempre direcionado a forçar o ar através do próprio circuito. Então, o ar limpo que entra dentro da mina, vai para as frentes de serviço. Então, a gente tem os ventiladores lá que suga esse ar limpo e joga esse ar limpo para as frentes de serviço. Então, o que é? Ele é constituído por galerias de entrada, que eu acabei de falar, que é o ar limpo, ele entra ali pela boca das rampas ou por algum reis de ventilação. E além de outros reguladores como paredes, pontes e tapumes. A gente pode usar em muros e em algum lugar onde a ventilação está desviando, a gente pode, como diz, brincar com a ventilação. A gente pode ir fechando muros, fechando galerias ali e direcionar o ar para onde a gente quer. Então, seu objetivo que é conduzir e levar o ar limpo, com boa quantidade,
até o local de trabalho ali para os operadores que estão trabalhando na frente de serviço, separando tanto as resistências existentes ao deslocamento. Então, tirando tudo que é de resistência ali, né, deixando um caminho livre para o ar chegar na frente de serviço. Então, o circuito secundário de ventilação do amino subterrâneo, por sua vez, funciona parado em ventiladores, dutos ou exaustores que trabalham no transporte do ar para todos os painéis aí, né, que passam pelas frentes de trabalho. Frente de trabalho, frente de lavra, que a gente chama aí de painéis. Esse sistema, né, ajuda na respiração ali dos trabalhadores, né, tanto que a gente colocou homens, mas engloba tanto homens quanto mulheres. Então, todo mundo que está dentro da atividade da mina subterrânea. Além disso, dilui os gases, né, após a detonação ali. Então, a gente detona as frentes aí. Em algumas minas aí a gente detona mais de 8 frentes aí. A gente faz em torno de 44 metros dias. Então, é muita detonação, então é muito gás que gera. Então, a gente tem que ter ali a quantidade de ar adequada ali para quê? Para eliminar esses gases aí, né? E jogar para fora aí, para a superfície. E ainda, ventiladores, a ventilação auxiliares, né? Que empenha em ventilar galerias que ainda estão em processo de desenvolvimento ou também para reforçar parte do circuito principal que estão recebendo pouco ar aí, né, dentro da mina subterrânea. Então, aí a gente tem algumas figuras aí, né? São os principais caminhos aí de ventilação. Então, a gente tem a exaustão de ar, tem a entrada de ar. Então, dando continuidade, nós temos os tipos de ventiladores, né? Então, o que são os tipos de ventiladores aí, né? Então, a gente tem os ventiladores, os axiais, tem os centrífugos, né? À esquerda aí é um ventilador axial amplamente utilizado no sistema de baixa de perca de carga aí, né? Então, em busca de combinação de alta vazão e em baixos níveis de ruídos e consumo. Então, esses ventiladores são denominados axiais. Então, o fluxo de ar acompanha aí o sentido do eixo do ventilador. Esse modelo é fabricado em até 9 pás. Pode ser metálico, plástico ou de híbrido. Então, o ao lado aí direito são os centrífugos, né, com as pás para frente, apesar aí de apresentar aí uma maior facilidade, os problemas maiores aí são corrosão, né? Esses modelos de ventiladores são os mais eficientes, já tem uma capacidade de exaustão maior, até mesmo com baixa velocidade. Então, são esses dois tipos de ventiladores aí, né, que a gente usa na mina subterrânea e nas nossas frentes de trabalho aí, ou até mesmo alguns ventiladores desses aí na boca da rampa aí, já no início de um desenvolvimento aí de uma mina nova aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Essa aí foi a apresentação do nosso grupo aí. Muito obrigado a todos os companheiros aí e obrigado, professor Diego.